Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Lázaro Rodrigues. Eu estou como diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão da APSA Goiás. E muito feliz em ter esse primeiro evento aqui da nossa, inclusive em parceria aí com a Nacional, para falar de um tema que é super relevante e super importante, que é a questão da desigualdade racial. Então, nós temos hoje como participantes aqui, como os convidados, para abordar e trazer esse tema, a nossa diretora nacional de diversidade, a Georgette Lemos, a Marísia Lorenzo, que é a nossa presidente da APSA Goiás, e a Giovanni Santos, que é a nossa vice-presidente aqui da Seccional Goiás. Quero primeiro já desejar boas-vindas a todos vocês, informar que a live vai ficar gravada, vai ser depois transmitida pelo YouTube, vai ser, na verdade, publicado o vídeo no YouTube. Para quem tiver interesse ou puder também compartilhar com colegas da área, profissionais da área de recursos humanos, porque é um tema super interessante e muito relevante para as organizações. Então, é uma troca de experiências, uma troca de conhecimento, onde todos só têm a ganhar aí com esse momento. Então, já falando um pouquinho sobre mim, que eu preciso também fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos. Eu sou semicalvo. Não vou falar que eu tenho que eu sou calvo e nem que eu tenho todos os cabelos. Então, semicalvo, tô de paletó cinza e com a camisa cinza clara também. Vou pedir a Georgette para se apresentar e contar aí um pouquinho da trajetória dela e fazer a sua autodescrição. Boa noite a todos, todas, todas. Georgette é uma mulher preta, carioca, migrante, porque já vivo aqui em São Paulo há 4 décadas e sou uma pessoa perennials. Eu estou usando cabelo preto curto, óculos, brincos dourados e uma blusa amarela e ao fundo uma parede no tom laranja com a logomarca da APSA. A minha trajetória profissional, vou falar muito rapidamente. Eu comecei em RH, em gestão de pessoas, atuando na Souza Cruz, no Rio de Janeiro. Depois eu passei a coordenar a região Sudeste, também na Souza Cruz. E, na sequência, vim para São Paulo para implantar a área de serviço social na Copersucar e empresas coligadas. Fiquei na Souza Cruz 9 anos, já tinha ficado 9 anos também na Souza Cruz, depois 9 anos na Copersucar, e nos últimos 35 anos eu implantei e coordeno a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços, que é uma consultoria na dimensão social da sustentabilidade corporativa e diversidade. Paralelamente à minha atuação em empresas como consultora, eu sempre busquei ter uma atuação voluntária e como ativista social, eu pude implantar a diretoria de responsabilidade social, a vice-presidência de desenvolvimento sustentável e depois a diretoria de diversidade na Associação Brasileira de Recursos Humanos, na ABRH Brasil. Também participei coordenando o Comitê de Diversidade, gestão no grupo de trabalho de diversidade no CORES, Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp. E atualmente estou como diretora nacional na APSA e também participo do Conselho de Administração do CIE. E trabalho, né? Quando dá Muito. tempo, a gente ainda trabalha. Exatamente. Bastante atribuições, né, Georgette? Agenda muito ocupada, com certeza. Dando sequência, eu vou pedir para a Marísia também, agora a nossa presidente da APSA Goiás, se apresente e faça sua autodescrição. Sim, eu sou Marísia, uma mulher branca, com cabelo ruivo. Eu tô com um vestido azul. Eu me intitulo como lésbica. Sou casada, fui casada, aliás, durante 10 anos, divorciada, hoje em um relacionamento. E essa live, ela começou há uma semana atrás, no dia do aniversário da Georgette. E eu fiz questão de ligar
para ela e nós começamos uma conversa que no final dela, a Georgette falou, isso virou uma live, não uma conversa descontraída. Eu falei, é verdade, onde eu aprendi muito. E falei para ela também da questão da minha libertação enquanto uma mulher divorciada, onde eu coloquei um moicano, coloquei um piercing no nariz e tá tudo certo. Onde eu estou me, de fato, libertando. Bom, essa live é importante, assim como virão outras, né? Mas o ideal é termos um futuro um pouco mais inclusivo, dentro das possibilidades, mas tudo que a gente conseguir de mínimo já é muito bom. E aí, quando eu estava com a Georgette nesse momento de conversa descontraída e informal, eu perguntei para ela, que é uma dúvida que muita gente tem e que eu tinha. Georgette, também fiz parte do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da BRH na época, mas foi por pouco tempo. Fui diretora lá durante 12 anos. E, voltando, sempre temos a mesma dúvida. E eu queria muito passar para fins de mapeamento de diversidade, por exemplo. Qual é o termo correto? É preto ou negro? Como que a gente pode usar isso? Eu imagino que num evento a gente consiga colocar isso de forma tranquila, mas como que funciona isso? Como que funcionaria isso? Você em um evento ou você numa entrevista de emprego? Já é uma questão? Já é uma pergunta, já é uma questão, já. Bom, Marisa, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer duas coisinhas. A primeira é lembrar as pessoas que nós vamos fazer um alinhamento das nossas intenções, porque toda vez que nós conversamos com pessoas, é importante que a intencionalidade esteja à tona. Então, na minha fala, eu não apoio a teoria da culpa, eu não estou aqui para buscar culpados. E também procuro privilegiar a dicotomia como desafio nas interações, porque se nós tivéssemos que conversar e interagir só com pessoas que pensam de forma homogênea à nossa, acho que nós não teríamos diálogo, né? Então, a dicotomia eu acho que é um grande desafio para a nossa evolução. E, dentro desse contexto, eu digo para a Marisa e para todos que estão aqui conversando conosco, se alguém se interessar em classificar, em qualificar um ser humano pela sua cor da pele, eu diria, não faça isso, né? Quando nós vamos procurar interagir com a outra pessoa, acho que nós devemos nos dirigir pelo nome dessa pessoa, perguntar o nome da pessoa. Agora, como esta pessoa, como ela se auto-identifica, como ela se identifica como pessoa nesse contexto social. Então, é muito comum as pessoas dizerem: eu sou morena, eu sou uma pessoa de pele clara, e esta realidade foi uma das que me impulsionou a pensar nesse tema, porque as pessoas têm dificuldade, elas mesmas, de se autodeclararem quando não são brancas. E é óbvio por quê. Porque se você não se declara como uma pertencente a uma pessoa de uma categoria privilegiada, dominante, você já vai ser olhado como uma pessoa que faz parte do grupo minorizado. Então, eu acho que sempre o interessante é nós buscarmos nos relacionar e perguntar o nome da pessoa, a cor não importa. Agora, como falou a Marísia, em eventos, quando nós vamos preencher uma ficha de inscrição em eventos, ou mesmo na empresa, é importante que nós tenhamos um censo demográfico,
para saber com quem nós vamos falar, qual é o grupo predominante. Então, na empresa, é, é muito importante que haja esta autodeclaração das pessoas, como é que elas se declaram. E, incrivelmente, até hoje, há muita dificuldade das pessoas, mesmo nas empresas onde elas têm um vínculo de trabalho, elas se autodeclararem de uma forma tranquila com relação à raça negra ou à cor preta. Então, eu vejo que nós precisamos ainda deixar esse assunto muito bem à tona, com muito carinho, com muita liberdade, para que as pessoas tenham orgulho de dizer, eu sou como eu falei, eu sou uma mulher preta. Então, preta é a minha cor. Agora, a raça é a que eu pertenço, a minha ancestralidade é negra. Então, aqui no Brasil, o IBGE classificou em quatro raças, que, aliás, não deveríamos usar mais essa palavra, né? Porque a racialização serve para rotular pessoas privilegiadas e não privilegiadas. Mas aqui no Brasil nós adotamos a raça ou cor de pele branca, indígena, amarela e negra, sendo que a raça negra ela abrange pessoas de pele preta e parda. Então a pessoa pode se deslocar aí dentro dessas nuances. Ela pode dizer, não, eu sou preta, eu sou parda, mas nunca ela vai dizer que ela é marrom bombom, como a música incentivava, né? Então, eu acho que tudo depende muito do estágio em que nós estivermos na abordagem deste assunto. Sim, sim. Eu acho que assim ficou muito, muito relevante essas informações, porque existe uma certa até uma certa dificuldade, Georgette, por parte das pessoas em como às vezes tratar esse tema não sendo parte deste grupo. E muitas vezes essa dificuldade é por medo de errar, por medo de ser, às vezes, ter uma fala discriminatória, mesmo não sendo a intenção. Então, acho que as pessoas ainda se sentem um pouco até desconfortáveis quando se trata do assunto pela falta do conhecimento, né? E essa live é extremamente importante para isso, para que a gente esclareça. E como você disse, não tem culpa. E eu acho que na dúvida, pergunte, né? Então, assim, porque não tem nada mais respeitoso e ideal do que perguntar a outra pessoa. E seguindo esse contexto, e falando um pouco mais de como as pessoas de outros grupos podem apoiar. Gostaria que você falasse um pouquinho, por exemplo, dentro das organizações, principalmente, quando eu não sou parte deste grupo, não tenho local de fala, como eu posso fazer para ou apoiar ou para falar sobre o tema sem ser desrespeitoso, e não correr esse risco de ofender as pessoas que fazem e que são legitimamente parte do grupo de pessoas, por exemplo, pessoas pretas. Normalmente, as organizações que já estão organizadas neste âmbito, né, elas criam grupos de afinidade, por exemplo. Então, pessoas afim do tema, elas aderem a esses grupos e elas começam a desenvolver ações. Então, elas passam a ser aliadas à causa, mesmo que no caso da raça negra, mesmo que elas não sejam negras, elas vão ter oportunidade, sim, de apoiar a causa como uma pessoa antirracista. Agora, o palco, a oportunidade de expressão das questões sempre deve ser de uma pessoa que realmente caracterize aquela identidade, no caso, uma pessoa preta ou uma pessoa parda. Mas nada impede que pessoas não negras também apoiem a causa e, e se comportem como pessoas antirracistas. E ser antirracista contempla um rol muito grande de ações. Essa pessoa tem que estar atenta ao ambiente, ela tem que alertar, no caso, a área de RH, normalmente é a área que coordena essas ações, ela tem que conhecer o código de conduta ética da empresa,
ela tem que conhecer a política de diversidade. Então, apoiada nessas ferramentas, ela vai ficar atenta se aquele ambiente está realmente se comportando segundo aquilo que a empresa quer que seja ou não. E procurar os canais de denúncia, que eu não gosto dessa palavra denúncia, procurar os canais de escuta, que melhor, né? Para dizer, olha, precisamos aprimorar tais ações em tais áreas, porque eu acho que nós, às vezes, perdemos aliados porque nós vamos com muita emoção na abordagem. E eu sempre falo, sejamos empaticamente estratégicos, porque ser empático não é fácil, né? Mas, como estratégia, eu acho que nós temos que usar a empatia. Não é engolir aquilo que não nos agrada e pronto, mas é ter cautela, poder fazer esse exercício, por que aquela pessoa está tendo aquele tipo de ação e reação, o que foi ensinado a ela, e realmente traçar um plano de ação que possa levar a um fim bom para ambas as partes, né? Então, o que eu recomendo, e que eu digo que as empresas já estão fazendo, são esses canais de afiliação de aliados genuínos. Ótimo, excelente. E hoje tem diversos meios que as pessoas realmente dentro das instituições podem acionar o RH, pode acionar uma área de compliance, uma área de que é voltada para esse comitê de ética, para que, mesmo não sendo uma pessoa preta, consiga sugerir ações ou propostas, ou até denúncias mesmo, de situações que constrangeu, ou que ele presenciou relacionada a este tema, né, que é super importante. Georgette, queria te fazer uma pergunta. Eu acho que, assim, historicamente, nós já evoluímos muito. Acho que muita coisa nós já conquistamos, mas hoje, como você considera que essa luta, o status dessa luta atualmente, qual que seria o cenário ideal para, num certo momento, para falar, não temos mais ou sanamos essa dor da desigualdade racial? Olha, esse não temos mais, segundo os prognósticos daqueles que fazem esses estudos, nós ainda vamos levar mais de 100 anos, né? Mas eu não acredito nesses 100 anos, ou mais de 100 anos, né? Eu acredito que, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de inflexão. É agora, ou nós fazemos isso, ou nós todos vamos afundar aí no, numa imensidão sem volta. Porque, veja bem, como é que foi construída essa questão? Pessoas assumiram, se auto se autodenominaram aquelas que eram o padrão da sociedade de uma forma geral. Então, isso aconteceu lá no século XVI, XVII. Muito bem. Então, essas pessoas que saíram da Europa para conquistar, entre aspas, outras partes do mundo, elas se colocaram como referência. Então, pessoas brancas, elas se colocaram como referência. E elas conseguiram ir se apoderando de universos, de pessoas, de bens dessas pessoas, e esse poder está sendo passado às gerações desde aquela época, formando um grande exército de privilegiados. Então, eu começo pensando no início dessa trilha, foi a busca pelo poder. Então, as pessoas precisavam ter uma justificativa para justificar o injustificável, que é e que foi a escravização de outros seres humanos. Então, o poder definiu quem poderia escravizar e quais seriam os escravizados. Tá. Essas pessoas ganharam privilégios. Trazendo isso para a nossa realidade, esses privilegiados, essas pessoas, hoje, nós não temos absolutamente
culpa de termos recebido por herança algo que nós herdamos historicamente, mas nós temos a responsabilidade, sim, ao identificarmos que eu, entre aspas, eu posso sair à noite, eu posso entrar em um shopping, eu posso fazer compras em lojas de grife e não sou abordado ou abordada por vigilantes, por seguranças, de forma ostensiva. Isso é um privilégio para determinados grupos humanos, enquanto que outras pessoas já não detêm esse direito. Então, esses privilégios, eles estão sendo acumulados nas mãos das pessoas que ainda hoje estão no nível de decisão maior nas organizações. É só nós vermos as estatísticas para nós vermos o percentual de pessoas pretas e pardas, CEO, C-level, no Brasil. É mínimo. O Instituto Etos tem atualizado essas informações e continua muito baixa esse percentual. Então, primeiro foi o poder, depois a manutenção dos privilégios. Agora, eu digo que nós estamos em um momento do medo. As pessoas que atingiram e que estão mantendo seus privilégios, elas estão assustadas ao ver os minorizados emergirem, mas não com uma luta física, não com uma luta de agressão hostil daquelas tradicionais. Os minorizados, eles estão emergindo pelo saber. Nós temos que agradecer à mãe internet, à inteligência artificial, que nos dá a oportunidade de aprender de forma autônoma. Você sabe, Lázaro, antigamente se falava pedagogia. Pedagogia, tá, já foi uma fase para as crianças. Depois, a andragogia para os adultos. Hoje, nós estamos adotando a eutagogia, que é a modalidade de ensino em que você define o que, quando, onde, como você aprende. Uma criança de 2 anos, hoje, ela não vai buscar mais ensinamentos com os seus ancestrais. Ela vai buscar o ensinamento na palma da mão dela, porque ela manuseia melhor o smartphone do que eu. Né? Com certeza. Então, ela domina a inteligência artificial. Ela já é um ser que veio com essa característica. Então, o que nós estamos vendo é que as pessoas, mesmo aquelas às quais o acesso à informação era negado antes, só para vocês terem uma ideia, a primeira Constituição do Brasil, ela colocava em um dos seus artigos a proibição de acesso de pessoas negras e de leprosos aos estabelecimentos de ensino. Então, vocês vejam bem, se naquela época era assim, hoje qualquer pessoa, independentemente das suas características, ela tem um smartphone, ela tem o acesso à internet e ela busca o site de busca para responder as dúvidas que ela tem. Ela não vai buscar essa resolução da dúvida com os mais velhos. E isso nós temos que considerar e temos que respeitar. E temos que nos atualizar, né? Então, essas pessoas que estão ainda, vamos dizer assim, nos assentos de decisão, pessoas de gerações mais anteriores do que esta atual, e que não quiseram, porque não puderam, por alguma questão, se atualizar, porque a questão da geração não impede a atualização. Tá? Então, existem muitas pessoas que ainda não têm consideram a oportunidade de rever os seus conceitos, os seus modelos mentais. E elas continuam reproduzindo os ensinamentos que lhes foram passados pelos seus ancestrais. Então, aquela história antigamente, né, você tinha que ouvir o professor, não podia refutar o que ele falava, senão você
sofria alguma penalidade, você tinha que ser obediente. Hoje, infelizmente, essa obediência ela extrapolou até um pouco demais, né? Mas com relação a você seguir o que o outro está falando ou que lhe foi ensinado, isso já não existe. Então eu digo que hoje o que nós estamos vendo é que existe a formação de uma grande massa crítica, uma massa crítica pensante, inteligente, e essa massa crítica é que não vai esperar 100 anos para mostrar o seu protagonismo. Já está mostrando. Há décadas atrás, as pessoas não tinham o orgulho de ser negro. Hoje, as pessoas mais jovens, elas estão trazendo aí para quem quiser olhar, apreciar ou não as suas vestes, os seus penteados, os seus adornos, como forma de dizer: é isso que nós somos. Só que eu sempre acho que nós temos que ter uma comunicação amigável. Porque O, quem abre a porta ainda, quem abre as portas da oportunidade para nós ainda são as pessoas brancas. Então nós não podemos ser beligerosos, né? sim. Eu acho que nós ainda temos um grande caminho a percorrer nesse processo de retratação histórica, né? Então, quando a gente olha essa questão das oportunidades, desde os nossos antepassados ali, com acesso à educação, aonde as pessoas pretas não tiveram, na verdade, foram proibidas, inclusive, de ter acesso à educação, e isso é algo que a gente vê um reflexo tanto na sociedade como dentro das organizações, nas questões de ascensão e de oportunidades melhores para que essas pessoas tenham condições de vida também melhores, né? É, você hoje, Georgette, considera que este processo de retratação histórica para estas pessoas, ele hoje ele está mais próximo de acontecer por essa facilidade e acessibilidade do conhecimento, ou ainda nós temos uma grande parcela da população que ainda, por resquícios dessas dificuldades do passado, ainda continuam em situações de marginalizadas, né? Desculpa, corrigindo. Lázaro, eu acho que nós temos que considerar que a escola ela reproduziu o, toda a teoria do preconceito e da discriminação. E até hoje ela ainda mantém é, estratégias de manutenção de poder e privilégio. Se nós conseguíssemos ter crianças já até 3 anos de idade, que é a fase crucial, né, para a criança, para o ser humano aprender e fixar algo para toda a vida, né? Então, essa fase inicial, se os pais hoje conseguissem ter uma conversa com os seus filhos, falando sobre essas questões de cor, essas questões de orientação sexual, falando sobre gênero, enfim, falando sobre tudo aquilo que hoje é tabu, se isso fosse falado em casa e fosse mantido nas escolas, nós poderíamos dizer, mais 50 anos, mais 20 anos, e a situação será outra. Mas existe um gap muito grande. Se em alguns lares nós temos uma conversa franca e avançada, honesta sobre o assunto, em outros estabelecimentos de ensino nós não temos. Ou às vezes temos no estabelecimento de ensino e não temos nas casas, né? Por isso, eu vejo que o caminho é muito tortuoso. Mas eu acredito muito no poder das organizações empresariais. E quando houve a assinatura da lei chamada Lei de Cotas, né, que favoreceu a entrada
de pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas com deficiência nos estabelecimentos de ensino, porque a cota não é só para pessoas negras, ela também abrange outras categorias. Então, de lá para cá, nós temos, então, 2012, né, para cá, nós demos uma guinada muito grande. As pessoas que foram beneficiadas pelas cotas, elas estão mostrando que elas estão sabendo utilizar a oportunidade, que não foi oportunidade, foi reparação, que lhes foi dada. Mas até hoje, muitas pessoas ainda criticam as cotas. Elas não entendem que é ela que paga a conta do excluído. Então, eu fico pensando, a pessoa está usando um bumerangue contra ela mesma. Ela critica uma ferramenta, uma alternativa de aceleração para a redução da desigualdade, desigualdade que ela mantém pagando imposto. Então, o que que essas pessoas estão pensando? É porque elas não conseguem se ver dentro desse contexto. Não existe o problema da raça, não é do negro, não é da pessoa preta nem parda. Essa questão é de todos, porque todos estão sendo prejudicados, porque nós não estamos avançando. Você perguntou sobre o avanço, eu não vejo o avanço na medida em que deveria estar acontecendo. Eu acho que é um avanço homeopático, um avanço lento, sabe? Nós não estamos catapultando nada. Agora, o prejuízo, sim, esse está acelerando, esse está aprofundando cada vez mais. Agora, isso vai melhorar quando? Só com ensino, só com letramento. Mas as pessoas têm que estar predispostas para isso, porque não adianta levar pessoas para um treinamento de N horas, uma imersão, quando lá dentro dela, a atitude dela não muda. Então, é uma questão que eu vejo que tem que ser vista com muito carinho e uma ação multidisciplinar, transdisciplinar, porque cada pessoa tem o seu tempo de mudança. Agora, vamos pensar, puxa vida, Georgette, cada pessoa, quantos milhões de racistas nós temos no Brasil? Milhões, né? Nós vamos apontar um a um. Nós sabemos que existem algumas similaridades entre essas pessoas. Então, essa questão tem que ser muito bem analisada para que a comunicação atinja as pessoas, porque senão nós vamos ficar apenas trazendo discursos vazios. As pessoas vão dizer sim, eu acredito, mas meia hora depois já não vão estar praticando uma mudança que tem que ser interior. É uma transformação interior, não é mudança, é uma transformação. É um processo lento, gradual, em que a pessoa tem que autoconduzir a mudança, o processo, né, para que ele tenha sucesso. Eu arrisco até a dizer, Georgette, que, como você disse que a gente está num momento de medo, principalmente desse grupo privilegiado, que este medo dificulta ainda mais o avanço dessa luta. Porque no momento que as pessoas têm medo, elas não querem falar sobre o tema, elas não querem tratar o tema, e isso acaba não sendo prioridade, né? E no momento que não é prioridade, eu vou deixando de lado até quando eu não consigo mais, ou alguém toque no assunto, ou eu sou pressionado a realmente tratar essa situação. Até lá, a gente vai só, grande parte dessas pessoas que podem estar com este medo, deixando isso correr frouxo, ou falar, não é momento de falar sobre isso, até para não perder este status, ou não perder posições que para este grupo que é importante, né? Eu observo um fator que vem retardando esse processo de redução das desigualdades nas organizações, que é a crença numa meritocracia legítima. Então, muitas organizações ainda, elas se ufanam de praticar meritocracia. Ótimo,
Mas meritocracia em um país desigual, qualquer país que é estruturado em cima de desigualdades, a meritocracia é uma falácia, não existe, é um mito. Então, meritocracia legítima não existe, na minha opinião. Seria necessário que esta tal meritocracia ela fosse revisitada e ela não mais fosse enunciada como resultado de um esforço único. Então, eu tenho mérito porque eu me esforcei, independentemente de qualquer ajuda externa. Então, eu tive esse esforço, por isso eu mereço ser reconhecido. Não existe isso para todas as pessoas, porque nós temos que lembrar do ponto de largada de cada uma das pessoas, considerando as suas características. Nós não podemos comparar, por exemplo, a mulher e o homem dentro de uma organização almejando a chegada em um determinado cargo de decisão. Por quê? Historicamente, nós sabemos que a mulher sempre teve mais atividades na casa. Ela, além de estudar, ela teve que talvez cuidar de pessoas idosas, do filho. Ela tem as tais 3 jornadas, né? Então, a mulher ela tem muito mais dificuldades à frente para enfrentar até chegar ao tal ponto de chegada que está lá colocado para todas as pessoas. Agora, vocês imaginam uma pessoa negra, mulher, que da nossa sociedade é o grupo em maior desigualdade, é a mulher negra. Então, nós não podemos pensar que essa pessoa vai conseguir de maneira fácil ou de maneira mais prazerosa atingir seus objetivos. Não vai. Ela vai ter mais desafios e ela vai precisar ultrapassar mais obstáculos do que uma pessoa não negra e, se for um homem, muito menos obstáculo. Falando aí um pouquinho dessa questão de meritocracia, Georgette, como que você acha que as pessoas podem diferenciar atos de meritocracia legítimo de um discurso que acaba sendo mascarado por privilégios históricos? Então, como eu falei há pouco, em tese, eu duvido da meritocracia legítima. Eu acho que meritocracia é meritocracia. Dentro desse conceito de atingimento dos seus objetivos, sucesso pessoal, exclusivamente pelo esforço individual. Então, se nós abandonarmos esse conceito e acrescentarmos esforço individual, contando com a prática da equidade no ambiente. Porque se eu praticar a equidade, eu, como uma pessoa de gestão de pessoas, se eu levar em consideração as características sistêmicas que envolvem cada uma daquelas pessoas que estão na organização, eu vou ter condição de oferecer alternativas, entre aspas, customizadas. Não vou ter uma alternativa igual para desiguais. Eu vou ter alternativas customizadas, porque as pessoas têm características e necessidades e histórias diferentes. Aí, se eu for considerar que aquela pessoa, porque a meritocracia, ela é perversa num ponto, porque ela culpabiliza a pessoa como se ela não fosse a esforçada. Então, não conseguiu chegar lá porque não se esforçou. O outro conseguiu chegar porque se esforçou. Então, além de tudo, ela ainda joga esse rótulo de, entre aspas, você é preguiçoso, você não é talentoso, você não se esforçou tanto quanto o outro que conseguiu chegar lá, né? Mas como é que foi a vida do outro? Quais foram as facilidades que ele teve? E quais foram as dificuldades que o outro teve? Então, isso requer aquilo que a gente tem chamando hoje de gestão humanizada, né?
Nós não podemos ter uma solução igual para desiguais. Nós temos que considerar cada um na sua individualidade. Eu costumo dizer o seguinte: somos seres únicos e originais. Nós temos uma característica, né, que somos indivíduos. Então, a própria palavra indivíduo já diz, é não dividido em dois. Não existem duas pessoas iguais. Então, somos seres únicos, seres originais, mas a igualdade entre os seres humanos, ela está no direito de acesso às oportunidades e no direito de ser aquilo que se é. Ponto. Porque em muitos ambientes as organizações colocam aquela frase: aqui somos todos iguais, aqui não há preconceito. Aquilo aí já é um indício de que, olha, pisa com cuidado aqui nesse terreno, porque está se justificando muito, né? Então, se somos seres únicos, somos individuais, nós precisamos ter, então, essa visão também de soluções segundo essas características, segundo a nossa individualidade. Ótimo. Você até respondeu uma parte de uma pergunta que eu já vou fazer a próxima, que quais os sinais práticos dentro de uma organização que uma organização está reproduzindo racismo estrutural, mesmo sem ter uma intenção declarada. Uma desses sinais que você disse que pode ser inclusive observado é isso, né? Quando muito se fala, coloca até na parede de somos todos iguais, aqui não tem preconceito, livre de preconceito, já é um alerta, né? De vamos avaliar porque estão tratando, apontando, abordando muito esse tema. Mas quais outros sinais práticos que uma organização está reproduzindo esse racismo estrutural? Lázaro, desconfie quando a empresa se lisonjeia por ter representatividade. Olha aqui, nós temos, olha, eu tenho até 2 pessoas negras ali, viu? Tem uma pessoa com deficiência ali. Acabei de contratar uns 60 a mais. Essa organização ela precisa de nosso carinho, porque ela está focada na representatividade. Eu tenho um negro, eu tenho 3 pessoas com deficiência, eu tenho talvez 2, 60 a mais. Agora, ela pode estar praticando o tokenismo, que aí é grave. É que quando existe a intenção de contratar para ter uma representação, mas essa pessoa ela não tem as mesmas oportunidades de desenvolvimento, carreira que as demais. Então, ela é contratada. Olha, eu até tenho aqui, viu? Mas essa pessoa participa igualmente das oportunidades de desenvolvimento, de gestão da sua carreira. Ela tem essas oportunidades ou ela fica ali como um símbolo, como um token? Por isso que a gente fala tokenismo, né? Um outro sinal é que empresas com esse perfil, ela tem horror à proporcionalidade. Ela não consegue enxergar proporcionalidade. Então, trazendo aqui o exemplo para a questão da raça negra, nós somos 57% da população brasileira. Proporcionalmente, nós deveríamos ter esse percentual em todos os ambientes. Mas aí eu vou contar uma pequena história para ilustrar, porque quando uma determinada TV começou a colocar muitas pessoas negras no seu elenco de novelas, e essas pessoas em papéis de expressão, tirou as pessoas negras da cozinha e do serviço de arrumação e limpeza, etc., e começou a colocar como protagonista. Algumas pessoas ficaram preocupadas com tal efeito reverso. Será que agora, com essa exposição, isso não vai ser ruim para a raça negra? Eu até hoje não consegui entender a pergunta. Porque eu imagino o seguinte: onde estavam essas pessoas antes? E nós falamos, meu Deus, quantos repórteres, quantas pessoas de talento, onde estavam essas pessoas? Elas estavam nos guetos, nas periferias. Elas estavam empurradas geograficamente para espaços onde elas iriam permanecer naquele estágio e naquele status
até que alguém lembrasse de tirá-las dali e dizer, não, você tem talento, ingresse no meu projeto, você vai participar. Então, hoje, nós estamos vendo maciçamente a presença de pessoas pretas e pardas em uma determinada rede de TV. Outras nem pensam no assunto. Eu acho que isso aí fica muito interessante para nós pensarmos por que, né, isso está acontecendo dessa forma. Então é a tal da proporcionalidade, porque seria óbvio ter 57% de pessoas negras em todos os espaços e em todas as posições. E temos também um outro sinal, que é a indiferença diante de casos de injúria racial. Não, mas foi só de brincadeira. Eu não tive a intenção, ou o fulano não teve a intenção. Essa falta de intencionalidade, ela é a pior coisa que pode acontecer àquela pessoa que sofre a injúria, porque quem sofre a injúria sabe da intenção. Eu tenho N exemplos da minha trajetória de vida pessoal, profissional, passando por injúria racial, e as pessoas dizem assim, não, Georgette, mas eu não tive a intenção, mas você... Aí veio o pior, mas você nem parece negra, aí pronto, aí já é a gota d'água. Eu quero saber onde eu não pareço negra. Ao Porque invés a de pessoa justificar a pessoa, ao invés de se desculpar, a pessoa se complica, né? Porque a pessoa, quando ela quer ter um desigual próximo a ela, por algum motivo, ela não vê aquele desigual na forma real. Ela maqueia aquela pessoa, dizendo, não, você é diferente. Aí é a gota d'água, porque realmente aí tem que chamar para conversar, né? Voltar à página 1 e dizer que esse tipo de abordagem é ofensiva, dizer que você não parece. Por que não parece? Não parece o quê? Aí a conversa é longa, né? Então, eu digo o seguinte: é, ter esse tipo de abordagem, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, vivenciar muito. Não é a questão da idade, mas é você conviver em ambientes em que você possa estar frequentemente se exercitando, aprendendo, reaprendendo, e sempre vai ser uma surpresa. Nós temos aqui, Georgette, na live, praticamente, eu acho que imagino que todos são profissionais aí de RH ou estão vinculados ou é, em parcerias com as áreas de gestão de pessoas. E o nosso público, com certeza, que vai estar nos vendo depois, posteriormente, no YouTube, também são profissionais da área de RH. E neste contexto, quando a gente fala aí um pouquinho de recrutamento e seleção, tem muitos líderes hoje dentro das instituições, das empresas, que falam que não contratam, eles afirmam, na verdade, que contratam pela competência e não pela cor. Você considera que a proporcionalidade, que você acabou de falar anteriormente, ela é um dado que ela valida, que valida a afirmação que a desigualdade nos acessos ainda ela está dentro das organizações, que ela ainda existe, em não ter, por exemplo, 57% dos cargos de qualquer empresa ocupadas por pessoas pretas. Você acha que este é um dado que pode ser olhado e monitorado pelos profissionais de recursos humanos? Nós, de recursos humanos, somos seres humanos como quaisquer outros, em princípio, né? Em princípio. Mas eu queria chamar a atenção que nós somos pessoas privilegiadas no sentido de termos podido chegar à posição que nós chegamos nas organizações. Eu vejo o profissional de recursos humanos como um educador, e ele pode exercer esse papel de ensinar e aprender durante todos os espaços que ele tiver na empresa, fora da empresa. Nós estamos sempre na interação com as pessoas, nós estamos ensinando e aprendendo.
Então, essa pessoa de recursos humanos, quando ela foi contratada, será que disseram para ela dessa riqueza que ela iria carregar, essa oportunidade que ela teria, o privilégio que ela estava tendo? Será que foram checados os valores e os princípios dessa pessoa? Acredito que, em grande parte, não. As pessoas normalmente são avaliadas pela qualidade com a qual ela se relaciona com processos. Então, ela é muito boa em captação, em desenvolvimento, remuneração, ela tem uma visão maravilhosa em termos de gestão de desempenho. Agora, ela gosta de gente. Que tipo de gente ela vai, ela vai priorizar na relação dela? Ela prioriza na vida dela. E tem gente que não gosta de gente. Ponto. E como fazer se essa pessoa é uma pessoa da área de recursos humanos? Teoricamente, ela não poderia estar em gestão de pessoas, mas eu vejo como o início do processo, a entrada deste profissional, muitas vezes é feita de uma maneira equivocada. Os valores dessa pessoa não são checados, a convivência dela, extra-trabalho, o histórico de vida dela não é identificado, e ela vai vivendo achando que está tudo bem. E chegando na organização, ela tem o poder de dizer: Fulano, a vaga já foi preenchida. Quando ela dá retorno, né? Só que às vezes a vaga não foi preenchida, mas é ela que tem essa oportunidade. Ou então ela não instrui adequadamente. Se ela tem esse comportamento, ela vai ter dificuldade de desenvolver os líderes, porque os líderes em todos os níveis é que precisarão ter esta visão aguçada sobre as questões sociais. Agora com a NR1 vai ficar ótimo, né? Então, inclusive a questão da discriminação, preconceito, assédio, estão contempladas na NR1. E eu fico perguntando, as lideranças estão preparadas? Foram preparadas? Não. Então, como é que nós vamos prepará-las, considerando que essa legislação, no caso, a partir de maio já vai começar a ser validada, checada? As pessoas não mudam assim. Então, nós temos muito trabalho pela frente, mas começando pelos próprios profissionais. E eu acho que cada um de nós deve fazer a seguinte pergunta: como é que eu estou me conduzindo nessas questões? Fazer a sua autoidentificação no processo. Se não tiver condição de fazer sozinho, que procure um profissional da psicologia, um profissional da área da psiquiatria, um profissional da neurociência que possa conversar. Enfim, procure alguém que possa esclarecer e ajudar a identificar em que estágio você está, né? Excelente. Nosso tempo está quase encerrando aí, quase dando uma hora de bate-papo, mas eu tenho só mais duas perguntas que eu acho que são muito importantes, Georgette, para a gente finalizar. E uma delas é, a gente sabe que algumas instituições até têm uma intenção e até promovem ações de diversidade racial. Mas elas são apenas assim, são ações simbólicas e pontuais, né? Em datas específicas ou diante algum fato que aconteceu de grande repercussão, a empresa acaba fazendo ou trazendo alguma ação pontual. É, e o que que como evitar que essas ações deixem de ser ou pontuais ou simbólicas e de fato sejam ações que gerem uma mudança estrutural e sustentável, né, a longo prazo? É atitude. A empresa quer, porque muitas vezes a alta direção ela quer. Então, ela define os caminhos, mas quando isso começa a descer na estrutura, começa a ter uma outra configuração. Então, a empresa efetivamente quer
ela entende que não é favor, é uma necessidade estratégica ter diversidade na empresa, diversidade, ter inclusão e equidade. E não adianta só ter diversidade, porque diversidade já existe. Precisa haver uma inclusão com equidade. Agora, a empresa, a pessoa que fala em nome da empresa, ela quer, ótimo. As pessoas que vão fazer isso acontecer em toda a organização, elas também querem, porque às vezes barra aqui no meio do caminho e aquele querer não flui. Agora, quem está aqui embaixo não vai chegar lá em cima e dizer: olha, a política que o senhor assinou não está sendo praticada. Isso não existe, né? Ninguém faz isso. Então, é um trabalho que precisa ser desenvolvido de maneira compartilhada. Precisa haver o enraizamento desses valores em toda a estrutura organizacional. E isso não é feito com palestra, isso é feito com exemplo, comportamento. Eu tenho um exemplo que eu não posso deixar de colocar aqui, de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Theo van der Loo. Acho que vocês conhecem, né? O Theo van der Loo, ele foi CEO da Bayer e ele implantou esse programa de trainee na Bayer para negros, isso lá há mais de 10 anos atrás. E o Theo, ele, um homem branco, ele viveu na Holanda a maior parte da vida dele. Quando ele chegou no Brasil, ele, em contato com um amigo dele, negro, ele ficou sabendo que esse amigo tinha sido barrado em um processo seletivo porque ele era negro, simplesmente por causa da cor. Então ele falou: mas não estou acreditando nisso, né? E a indignação dele se converteu em ação. Hoje, desde então, ele se tornou um ativista. Esse é um ativista genuíno, um aliado genuíno. E ele dedica parte da vida dele a fazer palestras para outros CEOs, porque tem que ser de igual para igual, para ter mais força. Então, ele faz essas palestras, essas conversas, essas aproximações com outras pessoas que estão no poder também, nesse trabalho de convencimento, né? Vamos pensar diferente, né? Então, eu acho que é isso que deve acontecer. Nós precisamos, primeiro, partir de nós mesmos, porque a mudança é daqui para fora. Não adianta querer a mudança por lei, que as pessoas não cumprem, por política ou por normas. Eu tenho que acreditar na norma, então eu tenho que participar da elaboração dessa norma, né? O Paulo Gaudêncio, que era um psiquiatra organizacional, ele já faleceu, né? Paulo Gaudêncio falava o seguinte: da autonomia e da heteronomia. Então, heterônomo é aquele que cumpre norma. A maioria das pessoas não questionam a norma, né? Agora, autônomo é aquele que se sente proprietário da norma, porque ele ajudou a construir. Agora, essa construção compartilhada, ela é difícil de acontecer. Normalmente as pessoas fazem e cumprem-se. E o que tem lá dentro de mim é totalmente diferente. Aí acontece o quê? Eu finjo e me comporto de acordo com aquilo que me pedem, mas lá dentro não muda nada. Então é um trabalho muito profundo. E eu convoco aí todos os colegas da área do saber da mente para uma ação mais efetiva. Nós precisamos melhorar esse estágio. Com certeza. A última, na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma indicação, uma sugestão que eu gostaria que você deixasse para as pessoas que querem começar a estudar mais sobre a questão de equidade racial, sobre o tema. Por onde começar? Você tem algum livro que você gostaria de deixar sugestão, um documentário, algo que as pessoas pudessem iniciar nesses estudos e começar a falar sobre o tema dentro das suas organizações? É, eu gostaria de sugerir
Você falou em livros, né? Sim, Tem um que é básico, né? Acho que todo mundo já teve a oportunidade de folhear, ler, reler, que é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Ele é bom porque ele é compacto, né? E você, numa viagem, você lê aquilo rapidamente e já dá para fazer uma mexida boa. Agora, tem outros que eu recomendaria. Esse é Racista, é do Maurício Pestana. É um livro de charges. Então, eu acho assim super interessante, porque o Pestana, ele fala de coisas seríssimas, mas através da charge. Tem um outro que é entre, entre, entre o encardido, o branco e o branquíssimo, que é da Lia Weiner Schuckmann. Esse livro vai, com certeza, quem não leu ainda vai dizer assim, é, não dá para falar de negritude sem falar da branquitude. A questão está aí, porque quando fala raça, as pessoas só pensam na raça negra. Eu tenho que falar da raça branca. Então, ela, nesse livro, ela fala, né, entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Tem o Pacto da Branquitude, da professora doutora Maria Aparecida Bento, que é maravilhosa. E nesse livro ela coloca o seguinte: existe um pacto, não é expresso, esse pacto ele está aí no ar e as pessoas brancas cumprem fielmente essas diretrizes do pacto para manter os privilégios. E tem um outro que é O Privilégio é Branco, é do Marcos Samarra. Desses autores aqui, só o Maurício Pestana e a Cida Bento que são negros. Os demais são brancos. Aliás, a Djamila, né? Então, a Lia Weiner e o Marcos Samarra são brancos. E eu achei muito interessante porque isso aí é o exemplo do aliado genuíno. Uma pessoa sim, branca se deter a escrever um livro sobre privilégio branco. sim. Então, isso anima, quer dizer, a luz no final do túnel. Com certeza, com certeza. Não, acho que foram ótimas dicas e sugestões. Eu acho que para as pessoas começarem a ler sobre o tema e se aprofundar sobre essa questão que é extremamente importante. Eu acho que nós temos assunto para ficar uma semana conversando aqui, porque são muitas minúcias, né? O assunto é muito delicado, é um assunto muito profundo, e com certeza nós teremos outras oportunidades para continuar falando sobre essas questões raciais, como todas as outras questões de desigualdade, e apoio a essa inclusão, essa diversidade, né, a implantação da diversidade real dentro das instituições. Então, gostaria de agradecer, Georgette, imensamente aí pela sua contribuição, pelo seu troca do conhecimento, né, trazer para nós o quanto é importante, o quanto o RH é importante nesse processo de mudança no mundo corporativo. Muito obrigado mesmo, e a gente conta com você em outros momentos para trazer mais conhecimento, mais experiência para nós profissionais de RH. Eu que agradeço vocês da APSA Goiás, a primeira estadual a fazer uma demanda de evento, né? Então, obrigado a Marísia, obrigado a Lázaro. E lembrando a Elisa Lucinda, que ela diz o seguinte: sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Eu acredito plenamente nisso. Exatamente. Marísia, muito obrigado aí Eu que pela sugestão do agradeço, tema. Foi eu que muito agradeço. importante. Eu Gostaria de agradeço, deixar assim, suas palavras finais. é uma honra, né? Sempre foi, eu conheço a Georgette há alguns anos. Eu sempre tive a honra de estar com ela, de tirar uma foto com ela, de divulgar alguma coisa com ela. E bendito o dia que foi aniversário dela, e eu liguei e eu fiz uma pergunta para ela que hoje está mais do que respondida. Hoje a gente deu um passo muito importante
no fortalecimento da nossa cultura mais diversa, equitativa e inclusiva. Falar sobre diversidade é falar sobre pessoas. Eu finalizo que esse é um compromisso contínuo da APSA Goiás, e esse momento não se encerra aqui. Em breve a gente terá novas oportunidades para aprofundar outros temas e eu não abro mão da Georgette em tema nenhum. E eu finalizo com uma frase que é o seguinte: seguimos juntos, aprendendo, evoluindo e construindo um futuro mais inclusivo. Georgette, muito obrigada. Eu aprendi, anotei muito, porque é um tema que eu humildemente falo que não domino, mas eu aprendi. Eu li um livro antes de vir para cá, mas eu ainda não me senti preparada para falar como dar a minha opinião, enfim. Mas esse é só o início, e a APSA Goiás ela vai apoiar. Obrigada, Lázaro, você está dando um show. Muito Obrigado a obrigada vocês. por todo o seu trabalho. Cá, obrigada por você estar aqui, Marília, todo mundo por estar aqui nos apoiando. Esse vídeo, ô Georgette, essa live vai ser transmitida na Cardápio de Negócio, que tem mais de 10 mil seguidores, no nosso site, também na associação, no meu também. Então, a gente vai seguir e eu não abro mão de você, Georgette, nem de você, Lázaro, nem da minha vice-presidente, nem da Alê e nem de todo mundo que está aqui. A gente vai divulgar essa live, sim. Ela não vai ficar Excelente. aqui, não. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Desejo boa noite para todos vocês, bom descanso e um ótimo resto aí de semana para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Boa boa noite. noite.